Existem momentos na vida em que parece que tudo está prestes a desabar. As emoções se tornam labaredas queimando por dentro e sentimos que perdemos o controle de nós mesmos. A filosofia estoica oferece uma alternativa poderosa para esse caos. Não a eliminação dos sentimentos, mas o domínio consciente sobre eles. Ser emocionalmente forte não significa ser frio ou apático, mas sim aprender a usar as emoções como ferramentas e não como prisões. Diferente do que muitos pensam, os estoicos não defendiam a indiferença, e sim o equilíbrio, a capacidade de sentir sem se afogar. A proposta estoica é simples e profunda: transformar nossas emoções em forças aliadas, em vez de obstáculos. Assim como uma espada pode ser usada tanto para ferir quanto para proteger, as emoções também têm esse duplo potencial. Quando bem treinadas, tornam-se instrumentos de ação consciente e foco. Por isso, neste vídeo, vamos explorar 7 princípios que ajudam a construir essa fortaleza interior, usando os ensinamentos de figuras como Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca, junto de reflexões adaptadas para a vida moderna. A primeira regra é eliminar pessoas tóxicas do seu convívio. Isso não é uma recomendação de isolamento, mas de discernimento. Da mesma forma que uma fruta estragada pode contaminar outras dentro de uma cesta, relacionamentos negativos podem sabotar seu progresso emocional e mental. O contato constante com indivíduos que cultivam o pessimismo, a crítica incessante ou o drama sem fim corrói sua energia vital. A filosofia estoica reforça que não podemos controlar o comportamento dos outros, mas temos total autoridade sobre quem deixamos entrar no nosso círculo. Pense na sabedoria de um pensador como Diógenes, que dizia que temos 2 ouvidos e apenas uma boca para ouvir mais e falar menos. O silêncio é uma ferramenta de observação, mas também de seleção. Reconhecer que certos vínculos drenam sua paz é o primeiro passo para recuperar o equilíbrio. Imagine uma situação em que você convive com alguém que sempre reclama da vida, fala mal dos outros e nunca traz uma palavra de esperança. Aos poucos, você se percebe exausto, pesado, como se aquela energia negativa tivesse se instalado em você. É hora de agir. Ao reduzir ou cortar esse tipo de convívio, você está, na verdade, protegendo o seu espaço interno. Isso não significa criar inimizades, mas sim priorizar sua saúde emocional. Cercar-se de pessoas que agregam, que te inspiram e que vivem com propósito é uma decisão de alto valor espiritual. O crescimento pessoal depende de espaço, e pessoas tóxicas ocupam muito espaço desnecessário em sua mente. Ao removê-las, você abre caminho para se desenvolver e fortalecer sua alma, como ensina a prática estoica da autarquia, o poder de bastar-se, sem dependências destrutivas. Essa atitude pode parecer dura para alguns, mas na verdade é libertadora. Quando você se responsabiliza pela sua própria felicidade e paz, como defendem os estoicos, você para de terceirizar sua estabilidade emocional. Ninguém deve ser obrigado a carregar o peso do caos alheio, especialmente quando esse caos é alimentado por escolhas repetitivas e padrões destrutivos. Escolher quem permanece em sua vida é também uma forma de escolher quem você quer se tornar. E nesse processo, você começa a dominar uma das habilidades mais importantes da vida estoica, a proteção da mente. Seguindo essa linha de construção interior, a segunda regra é: estabeleça limites e abandone a ideia de estar sempre disponível. Há quem confunda bondade com servidão, mas são conceitos muito diferentes. Estar disponível o tempo todo, atendendo às vontades alheias sem refletir sobre seus próprios limites, é abrir mão da própria paz em nome de uma falsa generosidade. Sêneca já alertava: o bem mais precioso que temos é o tempo. Quando o doamos indiscriminadamente, comunicamos ao mundo que não valorizamos a própria existência. Pense em alguém que vive dizendo sim para tudo. Assume tarefas demais, se envolve em dramas que não são seus, responde prontamente a todas as mensagens e pedidos, mesmo quando está exausto. Esse comportamento, embora bem intencionado, leva à exaustão emocional. Ao aplicar o pensamento estoico, essa pessoa aprende a dizer não com serenidade. Estabelece horários para descanso, evita se envolver em situações que perturbam sua ordem interior
e aprende a respeitar seus próprios limites como forma de autocuidado. Estabelecer limites não é afastar as pessoas, mas ensinar como você deseja ser tratado. É uma forma silenciosa e firme de preservar sua energia. Isso se aplica tanto ao trabalho quanto às relações pessoais. Imagine alguém que está sempre disponível para o chefe, respondendo mensagens à noite, nos fins de semana, deixando de lado momentos importantes com a família. Essa pessoa vive num ciclo de culpa e obrigação. Quando aplica a filosofia estoica, ela começa a traçar uma linha clara entre o que é urgente e o que é manipulação disfarçada de necessidade. Ao desenvolver essa habilidade, ela percebe que não é o mundo que precisa mudar, mas sua forma de se posicionar nele. O respeito começa com a forma como você respeita a si mesmo, e o controle emocional surge não da negação do sentimento, mas da consciência sobre suas raízes. Quando dizemos não, não estamos sendo cruéis, mas conscientes. Cada sim que damos para o mundo deve estar alinhado com um sim para nós mesmos. E essa é uma lição poderosa do estoicismo. Outro ponto essencial é que os limites bem definidos também fortalecem nossos relacionamentos. Eles evitam mágoas, ressentimentos e aquela sensação constante de estar sendo usado ou negligenciado. Ao mostrar que você respeita seu tempo, você ensina os outros a fazer o mesmo. As pessoas começam a compreender que sua atenção tem valor, que seu tempo é sagrado e que a sua disposição não é algo a ser tomado como garantido. O equilíbrio surge naturalmente e a harmonia se estabelece com mais solidez. Por fim, entender que o autocontrole começa pela gestão do próprio tempo é um ensinamento prático dos estoicos. Ao selecionar suas batalhas, você diminui a sobrecarga mental, evita o ressentimento e mantém a clareza. A vida deixa de ser um turbilhão de reações e passa a ser uma sequência de decisões conscientes, e é justamente essa consciência que leva ao verdadeiro domínio emocional. O estoicismo, longe de propor a frieza, convida você a um estado de presença, onde cada escolha é feita com propósito e cada emoção é acolhida com sabedoria. A terceira regra estoica nos convida a refletir sobre o amor. Não ame ninguém demais. Em um primeiro momento, essa frase pode parecer fria ou até mesmo contraditória, mas ela carrega uma profunda sabedoria. Amar com equilíbrio é o que permite que esse sentimento floresça de forma saudável. Quando nos entregamos a alguém sem limites, deixamos de ser inteiros para nos tornar dependentes, e essa dependência emocional nos enfraquece. O estoicismo ensina que devemos amar com liberdade, mas sem perder a nossa essência. Marco Aurélio dizia que temos poder sobre nossa mente, não sobre os eventos externos, e isso inclui as ações e sentimentos dos outros. Amar sem se prender significa aceitar que as pessoas podem mudar, se afastar ou não corresponder como esperávamos, e ainda assim manter nossa estabilidade emocional. Isso não é indiferença, é maturidade, é saber que o valor da nossa vida não pode estar nas mãos de outra pessoa. O amor estoico é livre, forte e desapegado, porque não se constrói em cima da necessidade, mas da escolha. Imagine uma pessoa que se doa por completo em um relacionamento, esperando em troca a mesma intensidade. Ela passa a moldar seus dias, seus sentimentos e até sua identidade com base nas atitudes do outro. Quando essa reciprocidade não vem, surge o sofrimento, ansiedade, tristeza, frustração. Essa dor não nasce do amor em si, mas do apego excessivo, da ilusão de controle. O pensamento estoico mostra que, quando amamos com consciência, evitamos esse colapso emocional. Aprendemos a apreciar sem possuir, a cuidar sem nos anular. Esse equilíbrio é o que permite amar de forma plena e saudável. É possível se entregar com sinceridade sem perder de vista o próprio centro. A filosofia estoica valoriza a autonomia emocional porque ela é a base da liberdade interior. Quando nossa felicidade depende exclusivamente das atitudes alheias, nos tornamos vulneráveis ao acaso. Por outro lado, quando cultivamos a autossuficiência, criamos um espaço interno de segurança, que não é abalado pelas incertezas do mundo externo. Não se trata de se fechar para os sentimentos, mas de vivê-los com sabedoria. A dor ainda pode vir, a saudade ainda pode apertar,
mas você aprende a lidar com tudo isso com serenidade. A emoção deixa de ser um vendaval que arrasta e passa a ser uma brisa que atravessa. Você sente, compreende e segue. Essa é a verdadeira força. Não se endurecer, mas manter o controle. Como ensinava Epicteto, o que nos perturba não são as coisas em si, mas a forma como reagimos a elas. A arte de amar sem se perder é talvez uma das mais difíceis e importantes que podemos aprender. Ao dominar essa habilidade, você constrói laços mais saudáveis, evita a dependência emocional e mantém o respeito próprio em primeiro lugar. O amor deixa de ser uma âncora que prende e se transforma em uma ponte que liga sem sufocar. E é nesse ponto que você percebe: o verdadeiro controle emocional não está em se afastar dos sentimentos, mas em não ser escravizado por eles. Com essa base, avançamos para o próximo princípio. A quarta regra nos lembra de um ponto delicado. Não deixe de expressar seus sentimentos e opiniões. À primeira vista, isso parece contradizer o ideal estoico de controle emocional, mas na verdade é um complemento. O silêncio estoico não é omissão, é sabedoria na escolha do momento e da forma. Expressar sentimentos com equilíbrio é sinal de força e não de fraqueza. Guardar tudo para si pode parecer nobre, mas com o tempo se torna uma prisão emocional que corrói por dentro e prejudica os relacionamentos. A filosofia estoica não ensina que devemos sufocar o que sentimos, mas que precisamos transformar a emoção bruta em uma resposta ponderada. Quando falamos com calma, sem impulsividade, e deixamos clara nossa posição com respeito, criamos um ambiente saudável de troca. Marco Aurélio dizia que a felicidade da vida depende da qualidade de nossos pensamentos. Isso também vale para a forma como transformamos os sentimentos em palavras. Quem aprende a se comunicar com clareza emocional evita conflitos desnecessários e cria conexões mais sinceras. Quantas vezes você já compartilhou algo pessoal esperando apoio, mas recebeu zombaria, críticas ou indiferença? Esse tipo de resposta faz com que muitos se calem e guardem tudo. Porém, o estoico não se cala por medo, mas por estratégia. Ele escolhe com quem falar, quando falar e como falar. Essa habilidade é um escudo contra mal-entendidos, mágoas e explosões emocionais. Expressar-se com sabedoria não é sinal de fraqueza, mas de domínio. Você não está sendo levado pela emoção, está conduzindo-a. Isso também exige autoconhecimento. Antes de abrir a boca, o estoico examina o que está sentindo. Ele se pergunta: isso precisa ser dito agora? Qual a intenção por trás das minhas palavras? Isso vai construir ou apenas extravasar? Muitas vezes, o silêncio é a melhor resposta, mas quando o momento exige fala, que ela seja lúcida. A emoção ganha força não no grito, mas na precisão. A raiva pode ser canalizada em uma afirmação firme. A tristeza pode se expressar em um pedido honesto de espaço. A alegria pode ser celebrada sem exageros que gerem expectativas irreais. Essa forma de se expressar também ajuda a preservar relações importantes. Evita-se o acúmulo de ressentimentos, pois o diálogo se torna parte do cotidiano. Quando você fala o que sente, com responsabilidade, permite que o outro o conheça de verdade. Não se trata de agradar sempre, mas de ser autêntico. E ser autêntico não significa ser impulsivo. A autenticidade estoica é uma escolha consciente de ser inteiro, mesmo em meio às emoções. Ao praticar isso, você se torna mais leve, mais claro e mais estável. Em resumo, expressar emoções e opiniões com equilíbrio é uma arte refinada, essencial para quem busca domínio emocional. Não se trata de calar, nem de explodir, mas de transformar o que sente em palavras que edificam. A filosofia estoica não propõe um ser humano frio, mas um ser humano lúcido, que sente, compreende e escolhe. Ao dominar essa arte, você evita o peso do não dito e o arrependimento do dito com raiva. Você ganha não apenas voz, mas direção emocional. A quinta regra pode parecer desconfortável à primeira leitura. Não se importe com todos e torne-se menos compassivo. Contudo, esse princípio não prega a insensibilidade, e sim o discernimento. O estoicismo reconhece o valor da empatia, mas adverte sobre os perigos da compaixão desmedida. Quando nos envolvemos com todos os problemas à nossa volta, acabamos nos sobrecarregando emocionalmente.
O sábio estoico escolhe com cuidado onde investir sua atenção e sua energia. Não por egoísmo, mas por sabedoria. Epicteto dizia que não é o que acontece com você que importa, mas como você reage. Essa ideia se aplica também às emoções alheias. Muitas vezes, somos arrastados por dramas que não nos pertencem, tentando consertar dores que não podemos curar. Queremos ajudar, mas nos afundamos junto. O estoico entende que ajudar não significa sofrer por todos. É possível cuidar com responsabilidade, sem se perder no sofrimento dos outros. Isso exige força interior e uma percepção clara dos próprios limites. Pense em alguém que trabalha em um ambiente emocionalmente intenso. Sempre que um colega se frustra, ela se sente responsável por resolver. Quando alguém está mal, ela assume a dor como se fosse dela. Com o tempo, essa pessoa começa a adoecer emocionalmente. A carga que não era sua começa a corroer sua própria estabilidade. Quando ela decide aplicar os princípios estoicos, aprende a oferecer apoio sem absorver o sofrimento. Aprende a dizer, estou aqui, mas também a recuar quando necessário. Essa é a compaixão lúcida. Essa postura seletiva permite que o cuidado seja mais eficaz. Ao escolher bem onde se envolver, o estoico preserva sua clareza e sua energia para quando realmente for necessário. Ajuda com mais foco, com mais presença, com mais impacto. Ele não está esgotado, nem tomado pela culpa. Ele entende que para ajudar o outro, precisa primeiro estar inteiro. E para isso, é preciso aprender a não se importar com tudo, a todo momento, com todo mundo. É um exercício constante de limite e prioridade. A compaixão seletiva também impede que sejamos manipulados emocionalmente. Infelizmente, nem todos que pedem ajuda querem, de fato, melhorar. Alguns desejam apenas atenção. Outros procuram alguém para dividir suas frustrações sem intenção de mudança. O estoico atento percebe isso. Ele escuta, observa e só então decide se irá se envolver. Ele sabe que cada emoção carregada sem necessidade enfraquece sua autonomia. E o estoicismo valoriza profundamente a liberdade interior, a capacidade de agir com intenção, e não por reflexo emocional. Cuidar com consciência é um dos traços mais nobres da alma estoica. Não se trata de endurecer o coração, mas de blindar a mente. É escolher quando abrir espaço e quando manter distância. É entender que sua paz não precisa ser colocada em risco toda vez que o mundo ao redor entrar em colapso. O estoico não foge do sofrimento alheio, mas também não mergulha cegamente nele. Ele oferece a mão, mas mantém os pés firmes. E ao fazer isso, preserva a si mesmo e se torna um apoio mais confiável para os outros. A sexta regra é direta e poderosa. Coloque-se em primeiro lugar e seja honesto. Em uma sociedade que frequentemente exalta o sacrifício pessoal e a obediência cega às expectativas externas, colocar-se em primeiro lugar parece egoísmo. Mas, do ponto de vista estoico, é uma atitude de responsabilidade. Você só poderá oferecer algo valioso ao mundo se estiver inteiro. Se negligenciar suas próprias necessidades, estará apenas distribuindo migalhas emocionais. Priorizar-se é um ato de respeito com sua própria vida e uma base indispensável para o controle das emoções. Há uma imagem clássica usada em situações de emergência: a máscara de oxigênio em aviões. Sempre nos instruem a colocá-la em nós mesmos antes de ajudar os outros. Isso resume bem o espírito desta regra. Cuidar de si não é negligenciar os outros, é garantir que você estará bem para ajudar com clareza. Ao ignorar sua saúde emocional, mental ou física, você se torna um agente desequilibrado, e desequilíbrio gera sofrimento, tanto para si quanto para quem está ao redor. Colocar-se em primeiro lugar também exige coragem para dizer não e para reconhecer o que está desalinhado com seus valores. Imagine alguém que vive tentando agradar a todos, aceitando tarefas que não quer, fingindo emoções que não sente e engolindo frustrações para manter a imagem de boa pessoa. Esse comportamento cria um abismo entre quem se é e quem se aparenta ser. Com o tempo, essa pessoa se sente esgotada, confusa e vazia. Ao adotar a honestidade consigo mesma, ela começa a se libertar dessas amarras e reencontra o próprio centro. A honestidade, nesse contexto, não é apenas sobre dizer verdades aos outros.
É sobre olhar para dentro com coragem. É reconhecer suas fraquezas, suas vontades, seus limites e também seus talentos. A pessoa que se engana sobre quem é, vive à mercê das expectativas alheias. Já aquela que se conhece, começa a conduzir sua vida com firmeza. O estoicismo nos convida a essa clareza interior. Ao invés de escapar da verdade, devemos enfrentá-la e usá-la como bússola. E isso começa com a pergunta mais simples e mais difícil de todas. O que eu realmente preciso agora? Ser direto, nesse sentido, é uma forma de libertação. Quando você se comunica com clareza, evita mal-entendidos, cria relações mais transparentes e constrói confiança. Não se trata de ser ríspido, mas de abandonar a hipocrisia social que exige máscaras o tempo todo. Um estoico fala o necessário, mas com autenticidade. Ele não busca agradar, mas também não busca ofender. Sua fala é medida, porém firme. Sua verdade não é uma arma, é uma ponte para relações mais sinceras, inclusive consigo mesmo. Por fim, esse princípio reforça a ideia de que o autocuidado é a base da força emocional. Ninguém consegue sustentar os outros se estiver em ruínas. O autoconhecimento, a honestidade e a prioridade pessoal não são barreiras, mas fundações. A partir delas, você se fortalece para enfrentar o mundo, lidar com as exigências da vida e oferecer apoio genuíno quando for necessário. Quando você se coloca em primeiro lugar com consciência e integridade, não está se afastando dos outros, está garantindo que sua presença será plena, estável e verdadeira. A sétima e última regra dessa jornada estoica é: abrace a adversidade e encontre força nos desafios. Aqui, encerramos o ciclo das 7 regras com um dos princípios mais fundamentais da filosofia estoica: o reconhecimento de que a vida é, por natureza, imprevisível e repleta de obstáculos. Para os estoicos, a adversidade não é inimiga, mas instrutora. Cada dificuldade contém em si a semente de uma lição, e aquele que a evita perde a chance de crescer. Enfrentar os desafios com serenidade é a maior prova de força emocional que alguém pode desenvolver. Marco Aurélio, em suas meditações, afirmou que a perturbação não vem dos acontecimentos externos, mas da nossa interpretação deles. Essa visão transforma completamente a forma como lidamos com a dor, a perda, o fracasso e as frustrações. Quando paramos de ver os contratempos como injustiças pessoais e começamos a tratá-los como oportunidades de prática interior, a vida se torna mais leve, não porque os problemas desaparecem, mas porque deixamos de ser dominados por eles. Imagine uma pessoa enfrentando um divórcio difícil ou sendo demitida inesperadamente. A reação comum seria o desespero, o medo, a revolta. Mas, aplicando os ensinamentos estoicos, ela passa a ver essa situação como um momento de redescobrimento. A dor inicial é reconhecida, mas não alimentada. Em vez de se perguntar, por que isso aconteceu comigo? Ela questiona, o que posso aprender com isso? Essa simples mudança de perspectiva altera tudo. A adversidade passa a ser degrau, não muro. O estoico não é alguém que ignora as dificuldades, mas aquele que, ao enfrentá-las, se torna mais forte, mais sábio, mais resiliente. O sofrimento para ele não é um fim, mas uma passagem. A cada obstáculo, ele exercita virtudes como a paciência, a coragem, a temperança e a perseverança. Assim, os eventos externos deixam de ser ameaças à sua paz interior e se transformam em testes da sua maturidade espiritual. É nesse processo que se forja o verdadeiro guerreiro emocional, aquele que não luta contra o que é, mas aprende a atravessá-lo com dignidade. Em contextos cotidianos, essa filosofia pode ser aplicada de forma muito prática. Prazos apertados, críticas injustas, imprevistos financeiros, doenças. Todos esses eventos são convites para a prática da tranquilidade ativa. Em vez de reagir com pânico ou desânimo, o estoico observa, respira e age com sabedoria. Ele não é passivo, mas também não é impulsivo. Ele sabe que o controle está no modo como responde ao que acontece, e não nos eventos em si, e essa convicção traz uma calma quase inabalável. Concluir com essa regra é lembrar que o estoicismo não é um refúgio para fugir do mundo, mas uma filosofia para enfrentá-lo com grandeza. Abraçar a adversidade
é deixar de viver na ilusão de uma vida fácil e começar a viver com propósito, com resiliência e com clareza. O que antes parecia um golpe do destino, agora se torna parte da lapidação da sua alma. E ao reconhecer isso, você se eleva. A adversidade, nesse contexto, deixa de ser um castigo e passa a ser um mestre. Exigente, sim, mas profundamente transformador. Ao integrar essas 7 regras em sua vida, começa-se a perceber que o controle emocional não é um talento inato, mas uma habilidade construída. Cada atitude estoica, quando praticada diariamente, fortalece os alicerces de uma mente serena. No entanto, é importante entender que essa construção não acontece da noite para o dia. Assim como um atleta treina seu corpo para ganhar força e resistência, o estoico treina sua mente para reagir com equilíbrio diante dos altos e baixos da existência. A repetição é o caminho, e a consciência é o combustível. É comum que, no início, as antigas reações ainda apareçam. Sentir raiva, ansiedade ou tristeza não é sinal de fracasso. O fracasso está em se entregar a esses estados sem refletir. O que o estoicismo propõe é uma reorientação da mente. Observar, respirar e agir com propósito. Quando você começa a aplicar essas regras, percebe que mesmo as emoções mais intensas passam a ter menos domínio sobre suas ações. Elas continuam existindo, mas não definem mais o rumo da sua vida. A chave está na vigilância constante dos pensamentos. Como dizia Sêneca, não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito. Perdemos tempo reagindo de forma descontrolada, nos envolvendo com o que não importa, tentando agradar a todos, buscando validação onde não existe. Ao substituir essas práticas impulsivas por atitudes conscientes, ganhamos espaço interno para refletir, planejar e crescer. A mente estoica não é fechada, mas disciplinada. Ela permite a entrada apenas do que fortalece. É nesse momento da jornada que o estoicismo deixa de ser um conjunto de ideias e passa a ser uma forma de viver. As 7 regras não são mandamentos rígidos, mas guias para tomar decisões mais sábias. E cada decisão, por menor que pareça, fortalece ou enfraquece sua estrutura emocional. Optar por não responder a uma provocação, limitar o tempo com alguém que drena sua energia, recusar uma tarefa que ultrapassa seus limites. Tudo isso é prática estoica em ação, silenciosa e transformadora. Com o tempo, as pessoas ao redor também percebem a mudança. Aquele que antes reagia com explosões, agora responde com silêncio. Aquele que cedia por medo de rejeição, agora impõe limites com calma. O que parecia fraqueza era, na verdade, falta de direção interna. O estoico se torna uma presença que transmite confiança, não porque não sente, mas porque sente com consciência. Ele passa a inspirar pelo exemplo, não pelo discurso, e sua força não vem do endurecimento, mas da clareza. Se você chegou até aqui, talvez já esteja aplicando algumas dessas lições sem perceber. Talvez já tenha se afastado de pessoas tóxicas, dito não com firmeza, respirado fundo antes de reagir. Esses pequenos gestos são sementes. Com o tempo, se tornam raízes profundas de estabilidade emocional. E a cada adversidade enfrentada, você terá mais certeza de que está no caminho certo. O estoicismo não transforma a vida em um mar calmo, mas transforma você em alguém que atravessa qualquer mar com firmeza. Conforme a prática das regras estoicas se aprofunda, surgem insights sobre o que realmente importa. Descobre-se que muitas das preocupações que antes pareciam gigantescas eram, na verdade, frutos de expectativas irreais ou do medo do julgamento alheio. A filosofia estoica nos lembra, repetidamente, que não temos controle sobre tudo, mas sempre temos controle sobre como reagimos. Esse princípio simples em aparência é revolucionário na aplicação. Ele transforma o modo como lidamos com o mundo e, principalmente, com nós mesmos. Ao internalizar essa verdade, você começa a soltar o que não pode carregar, a necessidade de agradar todos, o peso da perfeição, a exigência de estar sempre bem. Tudo isso se desfaz quando você entende que a paz não vem do mundo ser como você quer, mas de você aceitar o que não pode mudar e agir sobre o que pode. Esse discernimento é o centro do estoicismo, agir onde se tem poder e soltar o que está fora das mãos.
A liberdade começa nessa separação entre o essencial e o supérfluo. A mente que aprende a distinguir entre o que depende de si e o que não depende, deixa de ser escrava dos humores alheios, das críticas injustas ou das tragédias inevitáveis. Isso não significa se tornar indiferente, mas sim lúcido. A lucidez estoica nos permite estar presentes, atentos e compassivos, sem nos perdermos nas emoções dos outros. Você pode ouvir alguém em sofrimento sem absorver a dor. Pode ver a injustiça sem se destruir por dentro. Pode sofrer sem se entregar. É essa maturidade que torna o estoico mais firme diante do caos. Essa mudança interna também modifica a forma como nos relacionamos com o tempo. Antes vivíamos presos ao passado ou ansiosos pelo futuro. Agora aprendemos a valorizar o instante presente como o único tempo realmente disponível. Marco Aurélio já dizia: você vive apenas agora. O resto ou já passou ou é incerto. Viver o agora com consciência é o exercício mais transformador que um estoico pode praticar, porque o agora é onde a ação está, onde a decisão acontece, onde o autocontrole é possível. Imagine o impacto dessa mentalidade no cotidiano. Diante de uma crítica, você respira e responde com moderação. Diante de um atraso, você observa sua irritação e decide não alimentá-la. Diante de um erro, você aprende, em vez de se culpar. O dia continua o mesmo para todos, mas você passa a vivê-lo de forma diferente. Isso é controle emocional. Isso é domínio interno. Não se trata de ser perfeito, mas de se tornar cada vez mais consciente. E a consciência no estoicismo é o portal da sabedoria. O resultado final desse processo não é se tornar uma estátua insensível à vida. Muito pelo contrário, o verdadeiro estoico sente profundamente, mas escolhe o que fazer com o que sente. Ele transforma o impulso em resposta, a dor em força, o caos em direção. Seu mundo interno é estável, mesmo quando o externo ruge como uma tempestade. Essa estabilidade não é mágica, é prática, uma escolha diária, silenciosa, que somada ao tempo, o transforma num exemplo de equilíbrio e liberdade interior. Com essa base sólida construída, torna-se evidente que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em dominar a si mesmo. Essa é uma das lições centrais do estoicismo. A liberdade começa quando deixamos de reagir de forma automática e começamos a agir com intenção. Cada emoção, cada pensamento, cada impulso pode ser um teste e também uma oportunidade. O estoico reconhece o fogo interior que tenta queimar sua paz e decide como alimentá-lo ou como deixá-lo apagar. Não há mais espaço para terceirizar responsabilidades. O estoico não diz: fiquei com raiva porque me provocaram. Ele diz: permiti que a provocação me afetasse. Essa inversão de perspectiva é poderosa porque devolve o controle para onde ele sempre esteve, dentro de nós. Quando culpamos o mundo pelas nossas emoções, nos tornamos reféns dele. Quando assumimos a responsabilidade pelas nossas reações, nos tornamos senhores de nós mesmos. E isso muda tudo. Muda como lidamos com a dor, com a crítica, com o medo e até com o fracasso. Um dos maiores ganhos dessa prática é a construção de uma autoconfiança verdadeira, não aquela baseada em elogios ou resultados externos, mas a que nasce do conhecimento íntimo de quem você é. Quando você sabe que pode confiar na sua resposta diante do imprevisto, a vida se torna menos ameaçadora. Os desafios continuam vindo, mas agora você os encara com firmeza. Sabe que pode vacilar, mas também sabe que pode se levantar. E essa confiança interior é algo que ninguém pode tirar. Esse tipo de estabilidade também torna as decisões mais claras. Quando estamos emocionalmente desequilibrados, tomamos decisões impulsivas, baseadas no medo ou na raiva. Quando cultivamos a calma interior, escolhemos com sabedoria, mesmo sob pressão. Isso se aplica em todas as áreas da vida: finanças, relacionamentos, carreira, saúde. O estoico pensa no longo prazo, age no presente e aceita o que não pode ser mudado. Essa tríade de princípios mantém a mente centrada e evita arrependimentos. A filosofia estoica também nos convida a olhar para os erros com uma nova lente. Em vez de enxergá-los como fracassos definitivos, passamos a vê-los como mestres rigorosos. O erro mostra onde ainda falta lucidez, onde há excesso de vaidade,
de medo, de orgulho. Cada falha é um espelho que revela partes de nós que precisam ser lapidadas. Ao invés de se punir, o estoico acolhe o erro como parte da jornada e usa-o como material de construção para se tornar alguém mais forte e mais consciente. Ao final, percebe-se que dominar as emoções não é uma forma de endurecimento, mas de refinamento. O que antes parecia frieza revela-se como elegância emocional, uma presença calma no meio do caos, uma fala ponderada diante da provocação, uma atitude firme sem arrogância. É assim que o estoico se posiciona no mundo, sem a necessidade de vencer debates, sem a urgência de ser aceito, sem a insegurança de precisar provar algo. Ele simplesmente é, e isso basta. Ele não controla tudo, mas controla o suficiente: sua mente, seu espírito e suas escolhas. Ao alcançar esse ponto de equilíbrio emocional, o estoico começa a perceber uma mudança sutil e profunda. O mundo exterior continua o mesmo, mas a maneira de viver nele se transforma radicalmente. As tensões diárias, os conflitos inevitáveis, os altos e baixos da vida permanecem. O que muda é a forma como se responde a tudo isso. O estoicismo não elimina o sofrimento da existência, mas transforma o indivíduo que sofre, e isso muda completamente a qualidade da experiência humana. Essa transformação se dá na prática, não na teoria. Não é suficiente ler sobre filosofia estoica, é preciso experimentá-la nas pequenas decisões do dia a dia. Está no momento em que você escolhe respirar antes de responder, na hora em que recusa um convite que violaria seus limites, ou no instante em que reconhece um erro sem se destruir por dentro. Cada uma dessas atitudes é um tijolo colocado na construção de uma fortaleza interna, e essa fortaleza, aos poucos, se torna seu novo lar emocional. Com o tempo, surge um novo tipo de segurança. Não é mais a segurança instável das circunstâncias, das pessoas ou do reconhecimento. É a segurança de saber que você pode confiar em si mesmo. Isso não significa que não haverá recaídas. Haverá, mas a diferença está na capacidade de retorno. O estoico escorrega, mas não desaba. Ele sente, mas não se entrega. Ele erra, mas aprende. É como se a alma se tornasse mais elástica, mais resiliente. O mundo pode tentar dobrá-lo, mas ele sempre volta à forma original, mais forte. Essa estabilidade emocional se torna também uma âncora para quem está ao redor. As pessoas percebem que há algo diferente em sua presença. Você não reage com desespero, não alimenta o drama, não perde o foco com facilidade. Sua serenidade começa a inspirar, a provocar reflexões nos outros, muitas vezes sem que você diga uma só palavra. Como ensinava Sêneca, a vida é longa o suficiente se soubermos usá-la bem. E usá-la bem é justamente viver com consciência, com intenção, com domínio. Não significa, porém, que tudo se tornará fácil. O estoicismo não é um passaporte para a tranquilidade eterna, mas um mapa para atravessar tempestades. Haverá perdas, doenças, traições, fracassos. Mas agora você saberá onde firmar os pés. Em vez de cair em desespero, você se lembrará dos princípios. Em vez de se afundar em lamentações, buscará a lição. Em vez de fugir da dor, aprenderá a suportá-la com dignidade. E, nesse processo, se tornará alguém que vive com propósito, mesmo em meio ao caos. Essa forma de viver não exige isolamento nem desapego absoluto. Pelo contrário, exige presença. Estar presente nas suas escolhas, nos seus afetos, nos seus compromissos. Estar presente, inclusive, no próprio sofrimento, mas com olhos que enxergam além da dor. Quando você vive assim, com os pés firmes na terra e o olhar voltado para a verdade, você não apenas controla suas emoções, mas começa a influenciar o mundo à sua volta com sua força silenciosa. E essa influência é uma das maiores contribuições que alguém pode oferecer. Com a mente fortalecida por esses princípios, o estoico passa a cultivar uma espécie de independência emocional que não se confunde com indiferença. Trata-se de uma liberdade interior, onde o humor, o ânimo e a paz não estão mais condicionados ao que o mundo oferece, mas à maneira como se escolhe reagir a cada circunstância. Essa independência não é um dom reservado aos sábios antigos, mas uma conquista possível a qualquer um que decida viver com consciência, disciplina e
e coragem. É a prática diária que faz essa liberdade florescer. E é justamente nessa prática que se percebe o valor do silêncio. O silêncio estoico não é ausência de som, mas presença de lucidez. É a pausa entre o estímulo e a resposta. É onde a sabedoria se instala, antes que a emoção tome as rédeas. Em situações de conflito, em momentos de tensão ou diante de injustiças, esse silêncio se torna um refúgio estratégico. É nele que o estoico observa, analisa e decide. O mundo moderno valoriza a resposta imediata, mas o estoico sabe que a melhor reação, muitas vezes, é o não reagir. Esse espaço de reflexão que o silêncio proporciona é o que impede que as emoções governem a vida. Ele permite transformar a raiva em firmeza, a tristeza em introspecção e a euforia em cautela. Isso não quer dizer sufocar sentimentos, mas processá-los com consciência. A pressa é inimiga da razão, e o estoico caminha com passo firme, mesmo em meio ao caos. Ele entende que a verdadeira força não está em dominar os outros com palavras, mas em dominar a si mesmo no silêncio. Além disso, o silêncio também é uma ferramenta de respeito. Respeito por si mesmo, por seus pensamentos, por suas dores, por seu tempo. É nesse silêncio que se escuta a si próprio, algo tão negligenciado em um mundo barulhento e acelerado. O estoico se retira, não por fraqueza, mas por necessidade de reconexão. Ele não precisa estar sempre opinando, reagindo, explicando. Há dignidade na reserva e há sabedoria em não desperdiçar energia com aquilo que não merece atenção. É nesse contexto que a solitude ganha um novo significado. Estar só não é mais um fardo, mas um exercício de fortalecimento. A solidão estoica é fértil. Nela, o indivíduo se reequilibra, se escuta e se fortalece. Ao contrário do isolamento emocional causado por mágoas ou traumas, a solitude estoica é uma escolha consciente. Ela prepara o espírito para as relações, para os desafios, para as exigências do mundo. Quando se está bem consigo mesmo, qualquer convivência se torna mais leve e mais real. Essa liberdade emocional é o que sustenta o verdadeiro autocontrole. Não é uma força forçada ou fingida, mas uma serenidade que vem de dentro. Ao não depender dos outros para sentir paz, o estoico se torna invulnerável a manipulações, chantagens e ofensas. Ele continua sendo humano, sentindo e refletindo, mas age com clareza e propósito. E é nesse ponto que sua presença se torna transformadora, não por se impor, mas por inspirar. A verdadeira influência é silenciosa, constante e profunda, como a de quem domina a si mesmo em qualquer situação. À medida que essa transformação interior se aprofunda, o estoico descobre uma verdade fundamental. A paz não é encontrada nas circunstâncias, mas na clareza de princípios. Quando se vive de acordo com valores firmes, torna-se possível manter a estabilidade mesmo em meio à incerteza. O mundo pode mudar, pessoas podem falhar, planos podem ruir, mas o que sustenta o estoico não são os ventos de fora, e sim o alicerce interno construído com propósito, reflexão e prática diária. É nesse ponto que a filosofia estoica começa a se entrelaçar com a espiritualidade, não no sentido religioso, mas no que diz respeito ao cultivo da alma. Ao praticar o autocontrole, o estoico aprende a purificar seus impulsos, a disciplinar sua fala, a filtrar seus pensamentos. Isso o aproxima de uma vida mais elevada, mais lúcida. Ele compreende que não basta viver, é preciso viver bem. E viver bem, para ele, é viver com virtude. A virtude não como um ideal distante, mas como uma prática possível. Justiça, coragem, temperança e sabedoria colocadas em movimento no cotidiano. Nessa etapa da jornada, o estoico já não busca reconhecimento externo. Ele não precisa que outros o aplaudam, validem ou compreendam. Sua motivação vem de dentro. Ele age corretamente porque entende que isso é o certo, não porque espera recompensa. Essa autonomia moral o liberta da necessidade de aprovação e da insegurança gerada por críticas. Como dizia Epicteto, não busque que os eventos ocorram como deseja, mas deseje que ocorram como ocorrem, e você terá paz. Essa aceitação ativa é o coração do estoicismo maduro. E o mais interessante é que, ao deixar de buscar aprovação,
O estoico se torna naturalmente respeitado. Sua firmeza, sua clareza, sua tranquilidade contagiam os que estão ao redor. Ele se torna referência, ainda que não deseje ser. Sua influência não vem de esforços para parecer forte, mas da força real que foi cultivada dentro de si. A presença dele inspira porque é coerente, porque existe congruência entre o que pensa, o que sente e o que faz. E essa coerência é rara num mundo movido por aparências. Também por isso, ele não sente mais necessidade de controlar os outros. Ele compreende que cada um tem sua própria jornada, seus próprios limites, seu próprio tempo de amadurecimento. O estoico ajuda quando pode, mas não se impõe. Ele não tenta mudar os outros à força, nem sofre por suas escolhas. Ele oferece exemplo, orientação, apoio, mas sem se perder no processo. Essa leveza é fruto da consciência de que não temos domínio sobre as decisões alheias, apenas sobre a nossa postura diante delas. Por fim, ao perceber o quanto evoluiu, o estoico não se envaidece. Ele sabe que a caminhada nunca termina, que sempre haverá novos desafios, novos erros, novos testes. A mente disciplinada não é uma conquista definitiva, mas uma manutenção constante. O estoicismo é, antes de tudo, um exercício, um retorno diário ao centro, uma revisão contínua dos pensamentos, uma atenção constante às escolhas. É por isso que o verdadeiro estoico jamais se considera pronto. Ele se considera em prática, sempre em prática. Com a prática constante e silenciosa do estoicismo, o estoico amadurece a percepção de que não precisa reagir a tudo. Isso não significa passividade, mas uma escolha consciente de onde vale a pena colocar energia. Ele entende que muitas situações da vida são apenas ruídos, comentários maldosos, críticas vazias, expectativas alheias projetadas sobre ele. Em vez de responder a cada estímulo, ele escolhe o que merece sua atenção. E essa escolha é libertadora, porque lhe devolve o domínio sobre si mesmo. Essa habilidade de não reagir impulsivamente nasce da consciência de que a maioria das reações são respostas automáticas. Quando alguém nos provoca, temos a ilusão de que precisamos responder de imediato. Mas o estoico sabe que há uma pausa entre o estímulo e a resposta. Essa pausa é o terreno onde se planta o autocontrole. É ali que a mente se posiciona e decide: isso merece uma resposta? E se merece, qual a melhor forma de responder? Essa pausa, quando cultivada, transforma completamente a forma de viver. É também nesse espaço interior que se constrói a verdadeira coragem, não a coragem ruidosa, das explosões emocionais ou dos confrontos desnecessários, mas a coragem silenciosa de não se abalar, a coragem de ser constante enquanto o mundo oscila, a coragem de se manter fiel aos próprios princípios, mesmo quando tudo ao redor convida à reatividade. Essa firmeza não se ensina com palavras, ela é fruto da repetição consciente, da vigilância diária, da disposição em falhar e recomeçar. Essa estabilidade passa a refletir nas escolhas maiores da vida. O estoico começa a avaliar não apenas o que sente, mas o que quer construir. Em vez de viver reagindo às circunstâncias, ele começa a criar uma direção. Ele define metas alinhadas com seus valores, e não com a vaidade. Ele escolhe companhias que elevam, e não que o prendem em ciclos tóxicos. Ele seleciona batalhas com sabedoria, ciente de que nem todo confronto vale o desgaste. Viver se torna um ato de construção, não de sobrevivência. E esse modo de viver acaba revelando uma grande verdade. O estoico não busca apenas paz. Ele busca sentido. Paz pode ser encontrada no conforto, na fuga, na ilusão. Mas sentido exige esforço, sacrifício, enfrentamento. O estoico está disposto a abrir mão de confortos passageiros por uma vida que tenha coerência e profundidade. Ele entende que o sofrimento que vem da coerência é menor e mais nobre do que o sofrimento que vem da autotraição. E com isso, constrói uma existência que, ainda que imperfeita, é verdadeira. Com essa estrutura firmada, o estoico caminha pela vida como quem carrega uma tocha acesa em meio à escuridão. Ele não ilumina tudo, mas onde pisa há clareza. Ele ainda sente medo, mas sabe como enfrentá-lo. Ainda sente dor, mas não se deixa afundar. Ainda se irrita, mas não age no calor da emoção. E assim vai caminhando, dia após dia,
colocando em prática aquilo que os antigos ensinavam, que o verdadeiro poder não está em mudar o mundo, mas em não ser destruído por ele. Essa é a essência da força silenciosa. À medida que essa força silenciosa se torna parte do cotidiano, o estoico passa a entender que não precisa ser perfeito, precisa ser consistente. A constância é o que molda o caráter. Não é a grande transformação de um dia, mas os pequenos ajustes diários que constroem uma mente forte. A disciplina estoica não nasce da obrigação externa, mas de um compromisso íntimo com a própria evolução. O estoico não busca a aprovação de fora, mas a coerência interna, e é nisso que reside sua verdadeira integridade. Essa constância é testada diariamente nas situações mais comuns: o atraso de alguém, uma crítica maldosa, um imprevisto no trabalho, um erro que machuca. É fácil manter a calma em um ambiente controlado. O desafio real é aplicar os princípios quando a realidade escapa do controle. É nesse momento que se mede a força do autocontrole. E cada situação adversa se transforma em um campo de treino da alma. O estoico observa suas reações, aprende com elas e melhora. Ele sabe que não há progresso sem exposição aos desafios. O segredo está na repetição. Assim como um músico afina seu instrumento antes de tocar, o estoico afina sua mente todos os dias. Ele revisita seus valores, observa seus hábitos, corrige desvios com humildade. Não se ilude com vitórias pontuais. Ele sabe que até mesmo as conquistas podem alimentar o ego e desviar o foco. Por isso, mantém os pés no chão, mesmo quando a vida parece estar a seu favor. O estoicismo o ensina que o equilíbrio é mais importante que a euforia e que a paz interior é mais valiosa que qualquer aplauso. Essa perspectiva também traz leveza. Quando se compreende que a vida é feita de ciclos, erros e imperfeições, o estoico para de exigir de si mesmo um desempenho irreal. Ele começa a aceitar sua humanidade, e nessa aceitação encontra força. A rigidez dá lugar à flexibilidade disciplinada. Ele continua buscando o melhor de si, mas com compaixão. Entende que haverá recaídas, que a raiva poderá escapar, que a tristeza às vezes vencerá, mas que tudo isso também faz parte do caminho de um guerreiro interior. Essa autocompreensão se estende aos outros. O estoico começa a julgar menos, a esperar menos, a compreender mais. Ele sabe que todos estão travando batalhas invisíveis, e mesmo sem concordar com tudo, respeita o ritmo do outro. Não se coloca como superior, mas como alguém que escolheu um caminho de disciplina. Seu exemplo passa a falar por ele. Sua firmeza inspira, sua calma orienta, sua presença acalma. Ele deixa de tentar mudar o mundo com discursos e passa a influenciar pelo simples fato de ser quem é. Por isso, o estoico não se apressa. Ele entende que o tempo é um aliado. Cada manhã é uma nova chance de aplicar os princípios. Cada dificuldade é uma oportunidade de aprofundar o caráter, e cada pessoa ao redor é uma chance de praticar virtudes. Ele vive com atenção, porque sabe que não terá outra vida para começar do zero. Esta é a vida. E quanto mais cedo se torna consciente disso, mais plena ela se torna. No fim das contas, o estoicismo é sobre viver com coragem, clareza e responsabilidade, todos os dias. Com o tempo, o estoico se torna íntimo da própria mente. Ele passa a reconhecer não apenas suas virtudes, mas também os pensamentos que o sabotam. A filosofia o ensinou a vigiar o que entra e permanece em sua consciência. Ele aprende que nem todo pensamento é verdadeiro, nem todo impulso merece atenção. A mente, deixada sem direção, tende ao caos. Por isso o estoico é vigilante. Ele examina as ideias que surgem, identifica os padrões que se repetem e silencia os ruídos internos que ameaçam sua estabilidade. Esse processo de autovigilância o aproxima de uma liberdade profunda, a liberdade de pensar com clareza. Num mundo onde somos bombardeados por estímulos, opiniões, ideologias e distrações, pensar com clareza é um ato de resistência. O estoico se recusa a ser manipulado por manchetes, por comentários impulsivos ou por narrativas emocionais. Ele avalia, pondera, observa, antes de formar um julgamento. Essa calma intelectual não o torna lento, mas preciso. Ele não se deixa arrastar por modismos ou indignações passageiras.
Sua mente é como um lago calmo, transparente e difícil de ser agitada. Essa clareza se manifesta principalmente em sua capacidade de fazer escolhas. O estoico sabe que cada decisão carrega um custo, por isso evita agir no calor do momento. Ele faz perguntas difíceis a si mesmo antes de agir. Isso está de acordo com meus princípios? Estou sendo guiado pela razão ou pela vaidade? Essa escolha me fortalece ou me enfraquece? Essas perguntas funcionam como filtros morais. Com elas, o estoico evita decisões precipitadas e constrói uma vida mais alinhada com seus valores. E é justamente por viver assim que ele experimenta algo raro nos dias atuais: a tranquilidade de consciência. Não há peso escondido debaixo do tapete. O que foi dito, foi pensado. O que foi feito, foi escolhido. O estoico não se atormenta com o passado, porque fez o que acreditava ser correto. E se errou, assumiu com coragem, aprendeu e seguiu. Essa leveza espiritual é consequência direta da prática diária de alinhamento entre pensamento, emoção e ação. É o resultado de uma vida sem máscaras. Essa serenidade também o torna resiliente diante da crítica. Ele escuta, considera e, quando necessário, muda. Mas não se abala por opiniões infundadas. Ele entende que nem todos terão maturidade para compreender suas escolhas. E tudo bem, sua paz não está na aceitação dos outros, mas na sua própria integridade. Isso não o torna arrogante, mas sereno. Ele pode ouvir um conselho, refletir sobre um ataque, ou simplesmente se afastar de conversas vazias. Sua energia é seletiva, pois ele sabe que tempo e atenção são tesouros que não se desperdiçam. Por fim, o estoico entende que clareza não é rigidez. Ele está sempre aprendendo. Ele se adapta quando percebe que algo não funciona. Não está preso a dogmas, mas comprometido com a verdade. E a verdade, como ele bem sabe, exige humildade. Por isso, ele caminha com os olhos abertos e o espírito leve. Observa o mundo, escuta o que precisa ser ouvido e molda sua jornada com sabedoria. No centro dessa caminhada está a mente, protegida, disciplinada e livre. Esse é o maior presente que o estoicismo oferece a quem o pratica com sinceridade. Ao atingir esse estágio de clareza e autodomínio, o estoico descobre que sua força não depende de intensidade, mas de consistência. Ele não precisa impressionar ninguém com gestos grandiosos ou discursos inflamados. Sua firmeza está nos detalhes, no modo como caminha, fala, escolhe, responde e observa. Cada pequena ação revela a estrutura de seu pensamento. A coerência entre o que pensa, sente e faz é o que o torna forte. Não é a força que grita, mas a que sustenta. E essa força, por ser silenciosa, é a mais difícil de ser derrubada. Essa constância emocional é o que o permite manter-se centrado mesmo diante do caos. Enquanto outros oscilam entre euforia e desespero, o estoico respira. Ele pode até sentir o impacto do que acontece ao redor, mas não permite que isso desestruture sua essência. Isso não significa indiferença, significa presença. A presença de espírito que observa, acolhe, reflete e só depois age. Essa pausa, construída com prática, é o que separa o sábio do impulsivo. É o que transforma um momento de tensão em uma oportunidade de maturidade. Com essa base, ele desenvolve também um olhar mais generoso sobre o erro. Não apenas os próprios, mas os dos outros. Ele já não espera a perfeição de ninguém, porque entende que todo ser humano está em construção. Quando alguém o decepciona, ele não entra em colapso. Analisa, avalia os limites daquela pessoa e decide como agir dali em diante. O estoico não carrega rancores desnecessários, não porque seja insensível, mas porque reconhece o peso inútil que eles representam. Guardar ressentimento seria se prender ao passado, e ele prefere seguir leve. Essa leveza também o liberta da necessidade de controlar tudo. Ele para de tentar consertar o que não pode ser consertado, de insistir no que já deu sinais de esgotamento. Ele não empurra situações pela força da vontade, mas respeita o fluxo da realidade. O estoico compreende que há tempo de agir e tempo de recuar, e que saber essa diferença é uma das maiores habilidades da vida. Ele não resiste à mudança,
Ele se ajusta, sem se perder. Ele se adapta, sem se corromper. Essa flexibilidade com firmeza é um dos traços mais refinados da prática estoica. Esse modo de viver também lhe permite desenvolver uma gratidão sincera. Não uma gratidão superficial ou forçada, mas aquela que brota da consciência de que tudo é aprendizado. Mesmo a dor, mesmo o erro, mesmo o atraso. Ele aprende a agradecer não apenas pelos acertos, mas pelas dificuldades que o lapidaram. Essa gratidão não depende de grandes vitórias, mas de pequenas compreensões diárias. O estoico vê valor no que outros desprezam. Uma manhã silenciosa, um gesto de gentileza, um momento de superação interna. Tudo isso ganha profundidade aos olhos de quem vive com atenção. E talvez esse seja um dos maiores legados dessa filosofia: ensinar a enxergar. O estoico não vive no automático. Ele repara nas escolhas, nos sentimentos, nas intenções. Vive acordado. E é essa lucidez constante que o protege das armadilhas emocionais, das ilusões de grandeza, das tragédias que parecem o fim do mundo. Ele sabe que tudo passa, inclusive a dor. Sabe que tudo muda, inclusive o que parece eterno. E por saber disso, caminha com calma. Não há pressa em quem entende que o essencial já está dentro de si. Ao chegar a esse nível de presença e discernimento, o estoico compreende que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que se pode abandonar. A capacidade de desapegar, sem amargura ou desespero, é um sinal de alma fortalecida. Não se trata de desprezar as coisas ou as pessoas, mas de não permitir que elas definam quem você é. O estoico pode perder o que tem, mas nunca perde o que é. E essa distinção entre ter e ser é o que o torna inabalável diante das perdas da vida. Essa visão o ajuda a navegar por situações difíceis com outra postura. Onde antes havia revolta, agora há aceitação. Onde havia desespero, agora há observação. Não significa que ele não sinta. Ele sente, mas não se entrega ao sentimento. Ele reconhece a dor, mas não se afoga nela. O desapego, nesse contexto, é uma forma de liberdade interior. Ele não é insensível, é consciente. Ele ama sem se prender, trabalha sem se escravizar, ajuda sem esperar retribuição. Vive intensamente, mas sem se apegar às formas temporárias da vida. Essa sabedoria o conduz a uma compreensão mais profunda do tempo. O estoico entende que o tempo não é algo a ser controlado, mas respeitado. Ele não tenta apressar o que precisa de maturação, nem adiar o que exige ação. Ele vive no ritmo da realidade, sem lutar contra o que é. Quando algo chega ao fim, ele permite que vá. Quando algo novo começa, ele acolhe com serenidade. Essa dança com o tempo o torna mais leve, mais eficaz e mais sereno. A urgência cede lugar à clareza. Por isso, ele também aprende a usar o tempo com mais responsabilidade. Ele não desperdiça horas com distrações vazias ou com pessoas que apenas consomem sua energia. Ele valoriza cada instante como uma chance de viver melhor. Seu foco não está em preencher o tempo, mas em dar sentido a ele. Cada conversa, cada trabalho, cada silêncio é uma oportunidade de aplicar os princípios estoicos. E nesse processo, o tempo deixa de ser um inimigo que escorre pelas mãos e se transforma em um aliado silencioso do amadurecimento. Essa consciência do tempo reforça outro valor essencial: a presença. O estoico não vive no passado, nem se perde no futuro. Ele está onde está. Quando conversa, ouve de verdade. Quando lê, mergulha na leitura. Quando caminha, sente o chão sob os pés. Ele não divide sua atenção em 1000 fragmentos. Ele sabe que o presente é o único lugar onde pode agir, mudar, aprender, e por isso o protege com zelo. Essa presença é um antídoto contra a ansiedade, pois ela ancora a mente no que é real, não no que é imaginado. Por fim, essa jornada o leva à humildade. Quanto mais aprende, mais entende que há muito a ser aprendido. Quanto mais pratica, mais percebe o quanto ainda escapa ao seu domínio. Ele não se julga superior por seguir os princípios estoicos. Pelo contrário, se vê como um eterno aprendiz. Essa humildade o mantém em movimento. Ele não busca ser admirado, mas ser verdadeiro. E essa verdade se revela em cada gesto, em cada silêncio, em cada escolha. Não há mais nada a provar.
apenas algo a viver, com dignidade, com atenção e com coragem. Nesse ponto da jornada, o estoico passa a reconhecer o valor do autocontrole como expressão de sabedoria e não de repressão. Ele não se abstém do prazer ou do impulso por medo ou rigidez moral, mas porque compreendeu que o domínio de si mesmo é um ato de liberdade. Ele escolhe não ser escravo dos desejos momentâneos. Ao contrário do que muitos pensam, o estoicismo não condena os prazeres da vida, apenas os coloca em perspectiva. Saber dizer não ao que rouba sua paz é mais poderoso do que ceder ao que traz prazer imediato, mas consequências duradouras. Imagine alguém que percebe um padrão de autossabotagem em sua rotina: comer por ansiedade, gastar por tédio, discutir por orgulho. Ao adotar a postura estoica, essa pessoa não tenta se punir ou se controlar à força. Ela começa observando, entendendo as causas por trás do comportamento. Com o tempo passa a agir de forma diferente, não por repressão, mas por clareza. Essa mudança acontece porque ela decidiu cuidar da sua mente como se cuida de um templo. O autocontrole, então, deixa de ser um fardo e se transforma em uma prática de honra pessoal. É também nesse estágio que o estoico redefine sua relação com o erro. Ele já não teme falhar, não porque se conformou com o erro, mas porque o vê como parte inevitável do crescimento. Cada falha carrega uma lição, e o estoico está atento a cada uma delas. Ele entende que a perfeição é inalcançável, mas a melhora constante é possível. Quando escorrega, ele se levanta com mais lucidez. Quando se engana, corrige o rumo com humildade. O erro não o define, o aprendizado sim. Essa atitude o impede de se comparar com os outros. O estoico sabe que cada pessoa carrega batalhas internas que não são visíveis. Em vez de se sentir inferior ou superior, ele observa o próprio caminho. Ele sabe que comparação é uma distração que alimenta a vaidade e mina a gratidão. Ao olhar para si mesmo com honestidade, ele se torna seu próprio parâmetro. Não busca ser melhor do que ninguém, apenas ser melhor do que foi ontem. Essa meta silenciosa o mantém focado, mesmo quando o mundo à sua volta parece desorientado. E esse foco se estende também à forma como ele lida com o sucesso. O estoico não se deixa embriagar por elogios, nem se acomoda com conquistas. Ele reconhece o valor de cada vitória, mas sabe que tudo é passageiro. Ele não se apega ao status, às posses ou ao prestígio. Essas coisas podem desaparecer, e quando isso acontecer, ele não quer ruir junto. Sua identidade não está no que tem ou no que os outros veem, mas no que construiu dentro de si: caráter, princípios, clareza e força. Por fim, o estoico entende que o verdadeiro triunfo é manter a alma intacta em meio às provações, que a maior conquista é viver com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Ele vive com um propósito silencioso: crescer, servir e deixar um legado de equilíbrio e consciência. Ele não vive para impressionar, mas para deixar marcas profundas em quem cruza seu caminho. Marcas de firmeza sem arrogância, de gentileza sem fraqueza, de presença sem barulho. E é isso que o torna um exemplo, não por ser perfeito, mas por estar sempre disposto a evoluir com dignidade. Ao se aprofundar ainda mais nessa filosofia de vida, o estoico descobre que a verdadeira liberdade está diretamente ligada à responsabilidade. Ele não espera mais que o mundo se acomode às suas vontades. Ele não depende da sorte, nem se entrega ao acaso. Ele assume o que pensa, o que sente e o que escolhe. Essa responsabilidade pessoal o fortalece, pois o tira da posição de vítima e o coloca como protagonista da própria vida. Ele sabe que não pode controlar tudo o que acontece, mas pode sempre controlar o que fará com isso. Esse senso de responsabilidade se revela nas atitudes mais simples. Ele não culpa os outros por seus fracassos, nem espera que alguém venha resgatá-lo de sua dor. Se algo precisa ser feito, ele faz. Se errou, corrige. Se caiu, levanta. E não porque se sinta obrigado, mas porque reconhece que é dono do próprio caminho. A autonomia que ele busca não é arrogante, é consciente. É a autonomia de quem entendeu que viver bem é viver com intenção. De quem compreendeu que depender emocionalmente dos outros é dar ao mundo o controle de sua paz. Essa postura também o ensina a falar menos e observar mais. O estoico não se precipita. Ele escuta com atenção,
pondera suas palavras, avalia o momento certo de agir. Sua presença é sentida, mesmo no silêncio. Ele não sente necessidade de se impor a todo instante, pois sabe que o valor de sua palavra está na sua coerência. Quando fala, é porque tem algo útil a dizer. Quando se cala, é porque o silêncio é mais eficaz. Essa economia emocional lhe dá uma vantagem rara, a de não se perder em desgastes desnecessários. O mesmo princípio se aplica ao modo como ele lida com os conflitos. O estoico não os evita a qualquer custo, nem os alimenta por vaidade. Ele os encara com clareza. Se precisa se posicionar, o faz com firmeza e respeito. Se precisa recuar, o faz sem ressentimento. Sua meta não é vencer debates, mas preservar a integridade. Ele entende que nem toda batalha vale ser travada e que às vezes a verdadeira força está em recuar com sabedoria, não em insistir por orgulho. A paz é sempre mais valiosa do que a vitória sobre o outro. Essa forma de lidar com o mundo o torna um referencial silencioso. Em um ambiente de tensão, ele é o ponto de equilíbrio. Em meio à confusão, é o olhar atento. Em situações de pressão, é a voz ponderada. Ele não precisa de títulos, de palcos ou de aplausos. Sua postura fala por ele. Ele inspira porque vive aquilo que acredita. E quando erra, porque ainda erra, assume, reflete e retorna ao centro. Essa humildade aliada à firmeza é rara e por isso tão admirável. Acima de tudo, o estoico compreende que o mundo pode ser incerto, mas sua postura diante dele não precisa ser. Ele pode escolher a serenidade todos os dias, pode praticar o silêncio, a presença, o autocontrole, a coragem, pode errar e recomeçar, cair e se reerguer. Ele não busca uma vida perfeita, mas uma vida íntegra, e isso é o que o diferencia. O estoicismo o ensinou que a verdadeira segurança não está na estabilidade externa, mas na estabilidade interna, e é por isso que, onde quer que vá, ele leva paz. Ao final dessa jornada, o estoico olha para trás e reconhece a transformação silenciosa que ocorreu em sua forma de viver. Não se trata mais de apenas reagir, mas de escolher. Não é sobre se proteger das dores da vida, mas aprender a atravessá-las com dignidade. Cada princípio aplicado, cada emoção contida, cada pensamento redirecionado moldou um novo tipo de força, não visível aos olhos, mas sentida profundamente no espírito. Essa força não grita, mas sustenta, não se exibe, mas conduz, e no silêncio das escolhas diárias ela vai moldando um ser humano mais inteiro. O estoicismo não exige perfeição, ele exige presença, uma atenção constante à própria conduta, aos próprios pensamentos, aos próprios sentimentos. Ele não promete que a vida será fácil, mas garante que você terá ferramentas para enfrentá-la com coragem. Cada situação se torna um teste de coerência, cada relação, uma chance de praticar a paciência, cada perda, uma oportunidade de exercer o desapego, e cada manhã, uma nova chance de recomeçar. O estoico vive não para evitar o sofrimento, mas para atravessá-lo com sabedoria. Essa filosofia milenar continua atual, porque toca as questões mais profundas da existência. Como viver bem? Como ser firme sem ser duro? Como amar sem se perder? Como enfrentar a dor sem se tornar amargo? As respostas não estão prontas, mas os caminhos estão traçados. Cabe a cada um de nós percorrê-los com atenção e disposição. O estoicismo é o mapa, a prática diária é o passo. E quanto mais se caminha, mais se percebe que a grande conquista não é controlar o mundo, mas dominar a si mesmo. A maior mudança não está nas circunstâncias, mas na forma como se reage a elas. Isso transforma relações, clareia decisões, fortalece a autoestima. O que antes parecia incontrolável agora se mostra possível de ser compreendido. A emoção deixa de ser inimiga. Ela passa a ser um sinal, um convite à reflexão. E com o tempo, até a dor se transforma em aliada, pois ela revela onde ainda há algo a ser curado, lapidado, compreendido. O estoico acolhe tudo isso com serenidade, porque sabe que tudo passa, menos o que se constrói dentro. Se você chegou até aqui, já sabe, não é o mundo que precisa mudar para você ter paz.
É você quem precisa se tornar inabalável no meio dele. E isso não acontece por acaso. É fruto de escolha, prática e comprometimento. Você já tem as ferramentas. O conhecimento está diante de você. O que resta agora é agir. E a ação mais poderosa começa por dentro. Comece pequeno, mas comece com firmeza. E lembre-se, toda vez que sua mente quiser desviar, volte ao centro. A força já está aí, só precisa ser treinada. Para aprofundar ainda mais sua jornada de equilíbrio, força interior e clareza, recomendo que você continue explorando nossa playlist Sabedoria Estoica. Lá você encontrará mais reflexões, práticas e ensinamentos que vão reforçar tudo o que aprendemos até aqui. Mantenha-se firme, siga em frente e leve o estoicismo como uma filosofia viva, presente em cada escolha. Que a serenidade seja sua companheira e a razão, sua guia.